Louvado seja Deus sempre por esse cuidado precioso. Muito obrigado, irmãs. Muito obrigado, presbítero Josiel também, que me auxilia aqui na condução desse tempo de liturgia, de adoração diante de Deus. Trate seriamente com o pecado, é o tema da nossa reflexão. Dentro desse texto que já lemos, quando João vai alertar a igreja sobre a necessidade de viver a nova vida que de Deus recebemos em Cristo. Nós somos pecadores, desde o tempo da queda, desde a queda da aliança, quando Adão e Eva, ainda lá no Éden, quebraram a aliança tomando do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, porque podiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a questão era bem clara: o dia que dela comeres, certamente morrerás. A partir daquele momento em que tomaram do fruto e comeram, o ser humano começou a ser visitado na sua história pelo pecado. E o pecado, a iniquidade, a desobediência a Deus, a quebra da aliança com o Senhor, a perda da comunhão, da intimidade com o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que nos formou a sua imagem, a sua semelhança, porque sempre teve interesse, desejo de se relacionar com o ser humano, coroa da sua criação, traz sempre muitos prejuízos à nossa história. Esse tema, trate seriamente com o pecado, é o tema de um subtítulo de um livro de T.W. Tozer. Ele foi pastor americano, ele foi pastor no mesmo período que Asbel Green Symington era ainda nos Estados Unidos. Ele é mais velho que Symington. Symington é quem trouxe o evangelho para nós. Os Estados Unidos viveu um avivamento muito grande, e ele escreveu um livro, e ele destacava esse propósito, de que a igreja pudesse estar atenta ao trato sério com o pecado. Propósito, irmãos, de darmos seriedade aos erros, à iniquidade, às falhas, à desobediência a Deus, à negligência contra Deus, que nós precisamos cuidar, é exatamente por causa dos danos. Há muito sofrimento em famílias por causa do pecado do ser humano, na infidelidade conjugal, na falta de trato amoroso com o cônjuge, na falta de sabedoria e na ação, às vezes, errônea de educação, de instrução dos filhos, não se importando, não se preocupando de conduzi-los no caminho do Senhor. E o cristão que não faz isso é negligente e pecador, está pecando nisso. Mas para cada uma das nossas atitudes falhas, para cada uma das nossas desobediências diante de Deus, tem sempre uma consequência ruim, nunca é boa. É interessante a gente pensar isso, é importante a gente pensar, porque o pecado, quando ele aparece para nós, ele aparece e ele vem ao nosso encontro como se fosse uma coisa boa, uma coisa prazerosa, uma coisa que vai nos assistir bem, uma coisa que vai fazer bem para a nossa vida, para a nossa história. Porque ele vem dentro de um envolvimento de um coração enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E o pecado, ele não vem se apresentando como algo feio, como algo horrível, terrível, destruidor. Ele se manifesta diante dos nossos olhos como oportunidades. Oportunidade de subir no cargo da empresa, oportunidade de lucrar mais. Se eu puxar o tapete do outro, se eu tomar para mim um direito que não é meu, se eu mentir e esconder alguns defeitos da mercadoria que eu vendo, ou que eu pretendo vender. Sempre tem esse aspecto de que vai ser bom, vai fazer bem, vai me levar onde eu quero, vai me fazer chegar onde eu imagino, vai me dar o lucro que eu espero ter.
Então é por isso que Deus alerta, e João faz isso junto à igreja, nessa epístola que ele escreve, para que nós possamos dar mais seriedade no trato com algo tão danoso, tão prejudicial à vida do ser humano, porque ele gera muitos prejuízos na nossa história, e gera o prejuízo maior na eternidade, porque se nós padecêssemos aqui, mas mesmo vivendo em pecado, herdássemos o céu com o Senhor, sem levar a sério o pecado, você poderia dizer, mesmo assim vale a pena, porque o que Deus reserva no porvir, né, em nada se compara com aquilo que a gente vive por aqui. Mas é exatamente o nosso pecado que nos tira da possibilidade de herdar os céus, de viver eternamente com Deus. O salário do pecado é a morte. Morte física, porque Adão e Eva começaram a ter os seus dias contados, viveram muitos anos, tiveram filhos e filhas e morreram. Estão aguardando a segunda vinda de Cristo, para viverem a ressurreição dos mortos, para ganhar um corpo incorruptível, para reinar e viverem com Deus nos céus, no novo céu, na nova terra que Ele prepara para aqueles que o amam. Morte física, nós vamos passar por ela. Morte espiritual, essa a gente pode não passar, por graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida em Cristo, vida eterna, vida para sempre, vida de gozo, vida com Deus. O Senhor agiu em nosso favor. Então o pecado tem que sempre ser tratado com seriedade. É algo que a gente tem que entender. O que é pecado, né? Com o passar do tempo, alguns pecados vão mudando de nome. Vão recebendo nomes, vão recebendo significados que tiram da sociedade o pensamento, a possibilidade de identificar como pecado, como erro, como transgressão do propósito de Deus. Porque o pecado, a definição dele, é transgressão de preceito religioso, é culpa por uma atitude errada que cometeu, é a maldade do coração humano, que sabe que pode fazer o bem e não faz, e o bem que quer fazer, não consegue realizar, e o mal que não quer, já tem uma inclinação muito carnal, muito pessoal, para produzir. Pecado encontra definição em vícios, que é o contrário de virtudes. Atitudes que tomamos, que desenvolvemos, que realizamos, que tomam a nossa vida, que nos prendem em ações que sempre contrariam o propósito de Deus. E você sabe o que o vício faz para o ser humano, nunca o abençoa, nunca o ajuda, sempre o prejudica. Qualquer tipo de vício. Então isso é definição de pecado para nós. A Bíblia compara o pecado à lepra, essa enfermidade que lá no tempo bíblico não tinha cura, que chegava para a vida de alguém e começava a corroer o corpo dele. Aos pouquinhos ia consumindo o corpo, ia consumindo o organismo, ia tirando dele o convívio com a família, o convívio social, porque ia ser considerado imundo, imunda, não podia estar junto às pessoas, porque a sua lepra é contagiosa. Então a Bíblia diz que o pecado é assim, é como a lepra, é comparado à lepra, ele chega e vai nos corroendo, daqui a pouco vai danificando a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a sociedade à nossa volta. Todos vão sair prejudicados se continuarem convivendo conosco, e com os erros, e com as falhas, e com a iniquidade, e com a transgressão que nós cometemos. Às vezes nós não sofremos por causa do pecado que praticamos, mas sofremos por causa do pecado que outro realiza. O assalto na rua aí, o roubo, não é uma atitude pecaminosa sua, mas ninguém está isento de
viver. A maldade, a violência de um ser humano, a violência das palavras de alguém, a rejeição, a indiferença. Todos nós estamos sujeitos a danos do pecado, por praticarmos o pecado, ou por estarmos envolvidos, próximos, no meio de uma sociedade jaz no maligno, pecaminosa. Isaías contempla isso no seu tempo, quando ele contempla o trono de Deus, né? Estou diante de um Deus santo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Na minha pecaminosidade eu vou morrer, vou ser consumido. Mas Deus age em seu favor, purifica o seu pecado, e ele vai partir para um momento de ministério, de proclamar, de chamar o povo de Israel também à santidade diante do Senhor. Mas a Bíblia compara o pecado à lepra. Chega de mansinho, né? Ninguém percebe, vai começar a corroer a nossa vida, a nossa história, aos poucos, tira a sua vida, tira as suas possibilidades, e se não houver cuidado das pessoas, contamina todo mundo, prejudica muita gente. Então nós estamos partindo do pressuposto, queridos, de que somos pecadores e de que o pecado gera muitos prejuízos, muitos danos. E você pode pensar, mas, pastor, eu sei que Deus perdoa todos os meus pecados. Por graça Ele perdoa, nós vamos ver isso, nós vamos confirmar isso na Escritura, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor hoje, juntos, que é a manifestação da graça, do amor de Deus, que purifica o coração pecador, que torna o perdido filho e filha do Senhor. É uma grande verdade. Mas perdão de pecados não exclui o dano que ele provoca na sua vida, na sua casa, na sua história, na imagem da igreja, na imagem de Deus que você representa como filho e filha dele que é. Nós temos que ter cuidado, nós temos que tratar com seriedade. João vai anunciando essa verdade à igreja. João vai levantando para a igreja de que Deus é luz, e não há nele trevas, e mesmo sendo pecadores, nós não podemos viver mais na prática do pecado, porque nós somos feitos por graça, filhos de Deus, e precisamos andar na luz que Ele é. Então, algumas considerações mais que eu quero que você tenha. Alguns pecados possíveis, a Bíblia dá muita lista, tá? Dá lista de muitos pecados. Esses aqui você vai identificar lá em Gálatas, quando você vai olhar e vai perceber as obras da carne. Então, quando nós olharmos para as obras da carne, nós vamos encontrar em Gálatas 5, versos 19 a 21, alguns dos pecados comuns ao ser humano, que eu e que você praticam, e que nós temos que lutar e cuidar todo dia, para não continuarmos praticando, porque é uma luta diária, porque faz parte da nossa natureza humana. São pecados que alguns chamam de 7 pecados capitais. Há a instrução de Deus em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 a 19, onde é mencionado do escritor de Provérbios 7 pecados. Nomeados 7 pecados, praticados pela sociedade, pelo ser humano, pelo povo de Deus, e por qualquer pessoa. O pecado, irmãos, está sempre diante de nós. O erro, a falha, todo dia nós cometemos. É só você parar e começar a imaginar. Você pode errar, pecar, né? Por ações, por omissões, por pensamentos, por palavras, por intenção do coração. Às vezes até a coisa certa que você quer fazer, se o que te impulsiona a fazer, se o que te leva a fazer é algo errado, fora do propósito de Deus, é pecaminoso. Como assim? Jesus critica o
O fariseu que dava esmola, dar esmola é uma boa atitude. Nós temos que cuidar dos pobres, dos necessitados. É uma determinação de Deus, é uma boa obra que nós andemos nela. Oravam em praça pública, que mal há em orar em praça pública? Glorificar a Deus, clamar pelo cuidado de Deus, em favor da cidade, em favor da família, em favor da vida. E eles faziam isso. Jesus vai dizendo o que eles fazem. Eles vão ao templo com frequência, eles fazem todos os rituais, eles participam de todas as festas judaicas, eles cumprem todo o propósito com respeito às leis e rituais dos judeus. Eram olhados pelo povo e eram aplaudidos pelo povo. Mas Jesus observa o coração, a intenção, e Jesus diz que são sepulcros caiados. Por quê? São muito bonitos na sua aparência por fora, são podres, são mal cheirosos por dentro, porque os que levam a fazer é ser o quê? Reconhecido pelos homens. O que eles querem é exatamente o aplauso. Então, se eu faço a coisa certa pela motivação errada, eu peco. O que me leva a fazer tem que ser também o certo. É preciso fazer a coisa certa do jeito certo, com a motivação certa. E nós falamos que pecamos por pensamentos. Quantos pensamentos passam na sua mente durante 24 horas de um dia? Vamos supor que 3 desses pensamentos sejam errados, viu? Vou ser bonzinho com você. 3 vezes no dia você pensou uma coisa que você não deveria pensar. Com respeito a alguém, com respeito a você mesmo. Com respeito ao sujeito que deu uma fechada no trânsito. Com respeito àquele que, por alguma forma, pode ter sido indiferente com você, pode ter se te destratado. A gente não pode entrar na mente do ser humano, mas a nossa mente é uma mente homicida. Já matamos muita gente por pensamento. Já desejamos o mal para muitas pessoas. Até para a gente chegada nossa, até para a gente amada do nosso coração, até para o nosso cônjuge, até para os nossos filhos. E Deus sabe do amor que temos por eles. Mas o pensamento humano é muito rápido, é muito ligeiro. Se pecamos 3 vezes ao dia, quantas vezes nós pecamos ao ano? Só no pensamento, sendo bem econômico, em 3 pensamentos que não deveriam passar pela minha ou pela sua mente em cada dia. Os pecados são possíveis a nós. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós vivemos no mundo já no maligno, em trevas, diz João. Mundo que está na escuridão. E escuridão exatamente pelos erros, pelas falhas, pela iniquidade. Não querem receber luz, porque se receber luz, vai trazer à tona suas ações, seus pensamentos, seus propósitos, vai revelar para o mundo quem você é de verdade. Então, mantenha-se no escuro, para que ninguém observe seus erros, seus pecados, suas falhas. Mas a Bíblia diz que o olhar de Deus é o olhar que penetra o profundo da nossa alma. Nós podemos esconder do cônjuge, do pastor, do amigo, do pai, da mãe, mas não podemos esconder de Deus. Nosso Deus é o Deus que tudo vê. Seus olhos são como chamas de fogo, que penetram a profundidade das entranhas do homem. O que pensamos, Ele já sabe. De longe penetras o meu pensamento, diz Davi no Salmo 139. De longe. A palavra nem me chegou à língua. Tu já conhece? Toda. Então, o que não nos falta, irmãos, irmãs, é possibilidade de pecar. Por isso que Paulo falou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, quando vejo, já fiz. Tipos de pecado são muitos. Na variedade de possibilidades.
que se eu não cuidar, que se eu não tratar adequadamente, seriamente, eu vou me envolver, eu vou cair. Eu vou praticar. Mesmo sabendo que é danoso, porque aos meus olhos não vem como algo que é ruim, me vem sempre como algo que é bom, que vai me dar lucro, que vai me fazer chegar lá mais rápido, que vai me ajudar a cumprir os planos que eu tenho, os propósitos que eu desejo. Mas a Bíblia diz que não são caminhos bons. Caminhos que ao homem parece ser bom, não são bons, porque são caminhos de morte. Caminhos que nos levam à prática do pecado. O salário do pecado é a morte. Vai ser danoso para você. Vai cobrar um preço da sua vida. Às vezes da sua família. Quem sabe de toda uma cidade. Quem sabe de um país inteiro. Depende de até onde essa atitude pecaminosa vai alcançar. Mas a orientação bíblica é que a gente trate com seriedade. Por quê? Porque o texto é muito claro em me lembrar a santidade de Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Já está aí o pecado da mentira. O pecado da ausência, da negligência à verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não tem pecado, e tem gente que tem coragem de declarar-se santo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Então, mostrando que o propósito de Deus é nos alcançar do jeito que a gente está, pecador, somos pecadores, e a graça de Deus se revela em Cristo para alcançar o ser humano aonde ele está, do jeito que ele está, envolvido com todo tipo de prática que ele se envolveu, pode ser no fundo do poço, pode ser naquela condição de miserável, naquela condição de que, humanamente falando, irrecuperável. Ah, pastor, meus pecados são muitos. Meus pecados são grandiosos. Meus pecados são terríveis. Se Deus é santo, Ele não vai olhar para mim, não. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nosso Deus é o Deus que ama o pecador, embora abomine o pecado. Porque Ele vai atrás de você, Ele vai te buscar do jeito que você está, envolvido com o que você tem envolvido, como Ele foi atrás do filho pródigo, que já estava à bancarrota, que já tinha se envolvido com todo tipo de sentimentos, de ações, de propostas, contrárias àquela da casa do pai, de onde ele saiu. Mas que caiu em si, e pôde receber da misericórdia do Pai, que acolheu de volta em casa, não como escravo ou servo, mas como filho pertencente ao reino. Uma festa foi realizada, porque o filho estava perdido, aos olhos humanos, perdidos, sem saída, sem solução, sem rumo na vida, sem nenhuma possibilidade de recuperar, morto no seu delito e pecado, mas alcançado por Deus em Cristo, reviveu. Estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Deus nos alcança do jeito que a gente está, sendo a pessoa que a gente é, mas Ele nos alcança para trazer para nós a nova vida. Por isso que a Bíblia chama de novo nascimento, Jesus falando a Nicodemos em João 3, importa-vos nascer de novo,
Porque a caminhada do nascimento natural é a caminhada pecaminosa que leva para a morte. Mas a caminhada do nascimento em Cristo, do nascer de novo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, recebemos de Deus a graça salvadora, o Espírito de Deus vem habitar o nosso coração, vem habitar a nossa vida, e agora nós nascemos para viver eternamente. Somos pecadores ainda. Mas o nosso pecado foi pago por preço alto na entrega de Cristo na cruz do Calvário. Um agir de Deus atuou na história para transformar o pecador em filho, a pecadora em filha, o morto, a morta em vivos, para viver a eternidade da vida com Deus. Vida de gozo. Vida onde não haverá mais pecado, a volta ao paraíso, a volta ao Éden, vida onde o pecado não cria mais dano, não gera mais prejuízo, não promove mais a morte, porque ele não existe. No céu não vai existir pecado. Esse corpo corruptível, pecador que eu tenho, que você tem, vai receber de Deus um outro corpo incorruptível. Essa inclinação ao pecado, ao erro, à falha, a dar costas para Deus que nós temos hoje, isso vai ser transformado. Nós vamos ter um corpo glorificado. E o bem que desejamos fazer, vamos fazer. E o mal já não mais existirá. Então, temos uma possibilidade muito grande de pecar. O que fazer então? Qual o melhor tratamento, né? Como vencer o pecado se ele é tão danoso? Primeiro, exame preventivo. João falou, chegue diante de Deus, Ele é luz. E quando você estiver debaixo da luz de Deus, debaixo da palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, comece a avaliar a sua vida. Não em razão do que você quer fazer, não em razão daquilo que você entende do mundo, não em razão daquilo que o mundo tem ditado para você, de que é normal, de que é assim que se faz, de que não é pecado, de que é o certo a ser feito, mas em razão daquilo que Deus diz, que é certo ou errado, que lhe agrada ou lhe entristece. Aquilo que Ele entende, que Ele dita para mim, que eu devo fazer, e aquilo que Ele diz para mim, que eu não devo fazer. O salmista faz isso. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olha que coragem desse irmão querido. É claro que há muitos caminhos maus no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas intenções, nas nossas palavras. Mas ele quer fazer o exame preventivo com sinceridade. Não é em razão do que o meu patrão falou para mim. Não é em razão daquilo que eu mesmo digo, no meu entendimento do que é certo ou errado. Não é em razão daquilo que a sociedade está dizendo. Porque para a sociedade, aquilo que um dia foi pecado, hoje, muitas das vezes, é normal. O sexo fora do casamento é normal. O adultério é normal para a sociedade. A homossexualidade é normal para a sociedade. Houve o tempo que não, houve o tempo que era entendido como uma vergonha para a família. Não era aceito pela sociedade. Era entendido como erro, como pecado. Depois passou a ser tratado como doença. Fulano está doente. Isso é uma enfermidade, tem que ser tratado. Depois foi tratado, foi colocado como uma escolha. Bom, o ser humano ele pode fazer a escolha que ele quer. Depois ele vai colher o resultado da escolha que ele fez. Hoje é colocado como uma questão natural, de gênero. Ele vai ser assim, ela vai ser assim, porque é o gênero dela. Então, pecado vai recebendo outros nomes, mas na Bíblia, irmãos, vai ser sempre chamado de pecado. Na concepção da sociedade, no entendimento seu, meu, pode ser que a gente dê outro nome.
Mas o exame preventivo tem que ser feito diante da luz de Deus, da palavra de Deus. É aí que o salmista tem a coragem de dizer: vê o Senhor, não quero ver não, porque muita coisa vai passar, muitos erros vão continuar, muita falha, Senhor, que a tua palavra pode dizer, que o Senhor pode entender, pode ser que eu não compreenda bem assim. Muita verdade absoluta, eu posso julgar no relativo, depende. Por isso, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Um exame preventivo. O trato sério com o pecado nos faz sentar todo dia, ou toda noite, depois de um dia de atividade, e pensar: Senhor, o que eu fiz hoje que desagradou o Senhor? O que eu estou pensando fazer amanhã, dentro das possibilidades que eu tenho, que eu venho planejando aqui já no meu pensamento, que não te agrada? Porque a gente sabe o que Deus tem dito para nós. Nós conhecemos a palavra, que é a verdade. E nós sabemos e conhecemos a luz do Evangelho que nos guia. Mas às vezes nós preferimos andar nas trevas. Dentro da vontade de Deus e a minha, eu fico a minha. E vamos deixar a vontade de Deus para amanhã. Esse não é o trato sério que damos ao pecado. Isso vai trazer algum dano para você. Pode ser que você aguente. Mas eu vou dizer para você e vou te alertar. Brincar com o pecado nunca é a coisa mais sábia a fazer. Mas tem gente que tem pecado como animal de estimação. Não fica sem ele de jeito nenhum. Cuida muito bem dele. Cultiva, pensa, planeja como fazê-lo, de maneira que eu seja melhor assistido, né? Que eu tenha os meus prazeres, as minhas vontades mais bem atendidas. Mesmo que eu tenha que esconder isso de alguém, mesmo que eu pense que eu estou escondendo isso de Deus. Exame preventivo. Aquele que é filho de Deus, que é filha de Deus, não pode deixar de fazer o exame preventivo. Muda para mim, Nath. Diagnóstico preciso. Bom, se você identificar, irmãos, seja preciso como o exame clínico é. Para que nós fizemos os exames clínicos? Para ser preciso na medicação, para identificar bem a enfermidade. Para buscar um caminho certo para a cura. Não trate como normal aquilo que Deus designou que é pecado. Seja preciso. Hoje eu menti, Senhor, sou mentiroso. Hoje eu fiz uma coisa muito certa, mas o meu interesse é cobrar dessa pessoa amanhã. Vou bater na porta dela, vou lembrar o que fiz. Vou pedir um favor maior. Fiz uma coisa certa, Senhor, mas o meu desejo era me parecer como uma pessoa boa, bondosa, caridosa, para aqueles que estavam ali em volta. Hoje eu me envolvi e me assentei à mesa dos escarnecedores. Hoje da minha boca saiu muita palavra torpe, podre, vazia, sem entendimento. Senhor, no propósito de crescer na empresa, no propósito de ganhar a amizade dos colegas, eu me envolvi com aquilo que o Senhor não gosta. Dá nome ao seu pecado. Tenha um diagnóstico preciso. Quando o diagnóstico médico vem, ele é preciso, ele fala exatamente o que você tem. E se ele não for preciso, ele não vai te ajudar. Ele vai te prejudicar. Porque você vai tratar para uma coisa e não vai tratar para a doença de verdade. Amanhã essa doença está com uma seriedade, né, muito maior, uma gravidade muito maior, uma intensidade muito maior, e pode ser que ela não seja tratada mais. Exame preventivo, diagnóstico preciso. Pecado não pode ser um animal de estimação, como eu já mencionei.
precisa ser extirpado, abandonado. É assim que a gente faz. É assim que a Bíblia nos ensina a fazer. Coloca a sua vida à luz de Deus, porque Ele é luz. Nós somos trevas. Ninguém pode enxergar bem no escuro. Mas na luz a gente consegue enxergar para fazer um exame preventivo, para ter um diagnóstico preciso, para a gente tirar aquilo que está sendo ruim, eliminar aquela atitude, aquele pensamento, aquela proposta, aquela ação, aquela reação que tem gerado dano à nossa vida. É assim que a gente tem que fazer. Livro dos Salmos, capítulo 32, verso de 1 a 5. Olha Davi lidando com o pecado. Olha o problema de não fazer o diagnóstico no tempo necessário, de não ser preciso, de não ser preventivo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus gemidos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então não está vendo aí aqueles aspectos ali. Enquanto calei, enquanto escondi, enquanto não assumi, enquanto não dei o nome daquele pecado, daquela falha que pratiquei, enquanto eu tentei passar a mão na cabeça, colocar o pano quente, envelheceram-se os meus ossos. Olha os danos. Tua mão pesava de noite sobre mim, caí em sequidão e estio. Improdutividade. Sem manancial de bênçãos. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, a iniquidade e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Depois do diagnóstico feito, depois do entendimento que essa atitude não pode continuar, perdão de Deus. Vamos ler juntos esse texto? Vamos ao texto da projeção, que eu acho que é uma versão um pouco diferente da nossa atualizada. Vamos juntos? Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercedor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Olha que texto precioso. A instrução de Deus é para que a gente não erre. Mas nós somos pecadores, nós erramos. Então eu vos instruo para que não pequem, mas se pecar, se alguém pecar, temos um intercessor. Temos alguém que agiu por nós. Temos alguém que rompeu os céus, deixou os céus, assumiu forma humana, pagou, padeceu pelos nossos pecados. Alguém que não cometeu pecado, o justo dando a vida pelos injustos. A luz veio do céu, na pessoa do próprio Deus, seu Filho, bendito Jesus. Habitou entre os homens, conviveu com os homens, não pecou. Não vejo mal nesse justo, diz Pilatos. Não encontrou erro, falha nenhuma. Mas o entregou para ser crucificado. O Senhor Jesus veio para dar a vida por nós, para verter o sangue puro, inocente, que nos purifica de todo pecado. Só Ele, que não peca, não pecou, pôde se entregar em favor dos pecadores. A dor que Ele sofreu na cruz e clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Recebendo o peso, a culpa do pecado de todos nós. É bom lembrar os irmãos e as irmãs, é o único momento que Ele não chama
Deus de Pai. Todas as orações de Cristo se dirigem a Deus como Pai. Essa não. Ele sabe que ele não está agindo como Pai, está agindo como Deus, como justo que pune o pecador. E os pecados nossos estavam sendo lançados sobre Cristo. E toda a intimidade que Cristo tinha com o Senhor, nesse momento, ela diminui. E ele se sente desamparado, porque a proximidade diminuiu. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê a Ele. Mas quando Ele leva sobre si o pecado de todos nós, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ele sentiu um distanciamento do Pai. Acredita-se que é por isso que ele chorou, transpirou gotas de sangue no jardim da agonia. O medo de Cristo não era os açoites, não era o cravo nas mãos dos pés, não é a zombaria dos soldados, nem toda a maldade que o soldado está fazendo, porque ele já diz na primeira frase da cruz: perdoa-os porque não sabem o que fazem. O medo de Cristo, a angústia do coração e da alma de Cristo, é viver uma coisa que ele nunca viveu: separação do Pai, distanciamento. Porque eu e ele somos um. Mas quando leva sobre si os nossos pecados, paga a nossa culpa, oferece o seu corpo, a sua vida, em favor do pecador, e é imputado nele a justiça de Deus, a separação, o distanciamento acontece, porque precisa acontecer. Se porventura pecamos, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o que nunca pecou, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo aquele que nele crê, tem vida eterna. Como Deus trata o pecado então? Deus é aquele que ama o pecador e abomina o pecado. O pecador ele abraça, o pecador ele busca. O pecador ele não mede esforço para alcançar, para perdoar, para dar possibilidade de se reerguer, de ter vida restaurada, de ter atitude transformada. Jesus vem ao nosso encontro pela cruz, mas nós não. Nós abominamos o pecador. Fulano, como é que pode fazer isso? Como é que esse cara teve coragem? Como é que ela pode falar isso de mim? Fofoqueira. Como é que ele pode me maltratar? Quem que ele pensa que é? Só porque é um cargo acima de mim? Só porque tem mais dinheiro do que eu? Olha o bebum aí pela rua, olha aí, olha que figura mais miserável. Está aqui nos perturbando no farol, né? Nossa, essas coisas todas passam na minha mente, na sua. Se não é do nosso jeito, se não tem um cheirinho que a gente abomina. Deus ama o pecador, abomina é o pecado, mas o pecado nós abraçamos. O pecado nós mantemos conosco como se fosse um animalzinho de estimação. Mesmo estando na nova vida, mesmo sendo nova criatura, alguma coisa está errada. O sentimento com o pecado tem que ser outro. Tem que ser daquele que nasceu de novo, que olha para a vida como Deus olha, que quer lutar contra o pecado até sangrar. Pode ser que ele me vença, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou lutar, eu vou me esforçar, até cair se precisar, mas ele não vai me vencer antes que me derrube, antes que eu sangre, porque Cristo sangrou, verteu o sangue todo, não economizou nem uma gota, por causa do meu pecado, para vencer o pecado que me vence. Cabe a nós considerar a nossa lição. Essa expressão principal, pecador, é uma expressão de Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15. Paulo está falando da graça de Deus. Paulo está falando da possibilidade do ser humano de pecar, que é muito, e ele também peca. Ele está se lembrando de um pecado que para ele é muito pesado, tem um peso muito grande. Eu persegui a Jesus.
Eu saí pelos caminhos, eu entrava nas casas, eu visitava as cidades, eu tirava as pessoas das casas, eu lançava no cárcere, eu ordenava os açoites, e eu poderia ordenar até a morte. Sorri quando Pedro foi, houve o apedrejamento de Estevão. Se há um pecador aí, eu sou o principal. Persegui o próprio Cristo, e ele se encontrou comigo no caminho de Damasco e disse: Paulo, e eu disse: Saulo, e eu disse: quem és tu? Eu falei assim: Jesus, a quem tu persegues. O maior dos pecadores, ele se achava, por quê? Perseguiu o cristianismo, perseguiu a Cristo. Mas como ele se considerava assim, na sua sinceridade de alma agora, por ser uma nova criatura, nós temos também que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra, digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É como se ele dissesse: ainda bem que Cristo veio. Irmãos, nós vamos assentar à mesa com o Senhor. E a proposta da mesa é: trate seriamente com o pecado. Identifique e reconheça seus erros. É o propósito de nos assentarmos à mesa para comer do pão, para beber do cálice, como o coral já nos identificou aqui, em memória de mim. Lembre-se, Deus ama o pecador. Você é amado por Deus, amada pelo Senhor, mas Ele jamais vai amar o pecado que você pratica. Isso Ele abomina, isso Ele não quer ver na sua vida. Ele te alcançou do jeito que você está, mas Ele deu possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, a cada dia, vivendo as mudanças, as transformações, que a nova vida em Cristo traz para você e para mim. Vença o pecado, antes que ele te vença, antes que ele te destrua, antes que ele cause um dano muito grande na sua casa, na sua cidade, no seu país, no seu ambiente de trabalho, antes que ele tire de você possibilidades, como os vícios tiram possibilidades de uma pessoa avançar, de uma pessoa ter credibilidade, ter confiança nas pessoas. Vença antes que ele te vença. Trate seriamente com o pecado. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros para vir aqui ao púlpito nos ajudar na ministração, na distribuição dos elementos da ceia. Nós vamos orar, queridos. É o tempo de nós colocarmos diante de Deus o nosso coração, naquela proposta lá de exame sincero. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, identifique os seus pecados, confesse nominalmente diante de Deus, receba de Deus a graça que o purifica, que o perdoa de todo pecado.